1 João 1, 1 João 1, primeiro capítulo ali da primeira carta de João, né? Não é o Evangelho de João, é a carta de João, a primeira carta, amém? Glória a Deus. Olha aí. Que benção. Que benção, né, irmãos? Glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor para sempre. Você achou? Amém? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Você vai repetir comigo. As nossas mãos tocaram da palavra da vida. Amém? Quem é a palavra? Jesus Cristo é a palavra. O verbo que se fez carne. Aqui, João escrevendo, né? Que as nossas mãos tocaram a palavra. As nossas mãos tocaram o Senhor Jesus. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Pai, abençoa, continua abençoando tua igreja, Pai. Continua falando conosco. Pai, nós não viemos aqui passear. Viemos aqui, Pai, matar a saudade dos nossos irmãos, nossos amigos. Mas, Pai, como foi pronunciado aqui nessa noite, Pai. Pai, se não for para te adorar, se não for para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai, era melhor ter ido para um shopping center, Pai. Mas nós viemos aqui nessa noite para te engrandecer, para te exaltar, para te glorificar, porque só o Senhor é digno, Pai. Pai, e nessa noite nós queremos tocar a palavra, Pai. Queremos tocar, Senhor. Queremos tocar a tua pessoa, porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco por toda a eternidade. Eis que eu estou convosco para todo sempre. E Jesus está aqui. Jesus está aqui, porque nós nos reunimos aqui em nome do Senhor Jesus. Receba, Pai, a honra, a glória e o louvor nessa noite. Amém e amém. Se assente dando glória a Deus, porque Ele é digno. Amém? Nossas mãos tocaram. Nossas mãos tocaram a palavra. Nossas mãos tocaram o Senhor Jesus. João está dizendo, né? E lembrando em tocar, irmãos, eu volto lá para 2 Samuel 6, né? Tem Bíblia? Não tem Bíblia eletrônica, né? Mas tá bom. 2 Samuel 6, versículos 6 e 7, nos conta a história, pastor. Não sei se vocês lembram. Quando o rei Davi, eles tinham perdido a arca da aliança, a arca do concerto. Os inimigos tinham levado a aliança e o rei Davi queria trazê-la de volta para Jerusalém. E Davi vai atrás da arca. Davi vai atrás da arca da aliança. E quando eles estavam trazendo a arca da aliança, só que de maneira errada, porque a lei de Deus diz que a arca deveria ser transportada nos ombros do sacerdote, com varais e transportada nos ombros. E eles pegaram uma carroça, um carro novo, um carro de bois novo, sem uso, e colocaram a arca no carro de bois. Uma maneira da Filistia, os filisteus que faziam assim para transportar os seus deuses pagãos, né? E o povo de Deus estava transportando aquela arca. De repente os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram e a arca escorregou. Quando a arca escorrega, Uzá, irmão de Aiô, filhos de Abinadab, Uzá vai segurar a arca, pastor. Quando Uzá coloca a mão na arca, quando ele toca na arca, ele foi fulminado instantaneamente. Puxa, mas que Deus, né? Irmãos, nosso Deus é santo, não é brincadeira, né? Quando o Mateus, tocado pelo Espírito Santo, mencionou a santidade, o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Não se assuste, né? Ele não vai nos fulminar hoje, nessa noite. Não se assuste. Mas no Antigo Testamento acontecia. Aconteceu com Uzá, né? Depois eu vejo. Quem nunca ouviu falar de Miriam e de Arão, os dois irmãos de
Moisés, né? Moisés era o homem que Deus levantou para libertar a nação de Israel. E Moisés, um homem temente a Deus, obediente. A Bíblia fala que ele era um homem manso, humilde de coração. Um homem que tinha suas falhas, como eu e você, teve suas falhas. Mas era um homem obediente ao que Deus determinava. De repente, Miriam e Arão, talvez tomado por um pouco de ciúme do irmão, não sei, contenderam que Deus não falava só através de Moisés. Deus falava também através de Arão e através de Miriam. E ainda acusaram ele de ter se casado com uma mulher de outra nação, da nação cuxita. Enfim, quando Deus desce, Deus coloca os três numa tenda, né? E Deus desce, a presença de Deus desce. E Deus repreende Arão e Miriam. E Miriam, que talvez que foi a que mais cogitou essa fofoca, podemos dizer, ela ficou leprosa. Ficou leprosa. A sua pele ficou branca. E ela foi isolada do arraial. Ela foi isolada da presença das pessoas, né, da nação, por 7 dias. Mas o que tem a ver Miriam com Uzá? Uzá tocou na arca, que simbolizava a presença de Deus. Miriam não tocou na arca. Miriam tocou no ungido do Senhor. Miriam tocou no ungido do Senhor. Aquele que Deus havia levantado para levar a nação de Israel. E ela fica leprosa. Por 7 dias ela fica isolada, imunda, impura. Mas Arão intercede pela irmã. Moisés intercede a Deus pela irmã. E Deus, na sua infinita misericórdia, restaurou a saúde de Miriam. Mas o que nós aprendemos, né? Essas 2 histórias no Antigo Testamento. Sobre tocar na presença do Senhor e tocar na glória do Senhor. E tocar no ungido do Senhor. Aquele que Deus levanta. Aquele que Deus estabelece para apacentar o seu povo, né? Não é sobre isso que nós vamos pregar, irmãos, né? O Espírito Santo está levando para esse lado. Mas o ungido do Senhor, né? Nós temos que interceder por ele. Amá-lo, respeitá-lo. Porque é alguém que Deus levantou, como Moisés, para apacentar aquele povo, aquela nação. Irmãos, isso no Antigo Testamento. Isso no Antigo Testamento. Aí você pode estar pensando, mas pastor, hoje nós estamos no Novo Testamento. Hoje é a graça. Hoje eu posso entrar na casa de Deus do jeito que eu quero. Eu posso pegar um microfone sem fio, né? Faceiro aqui, e adorar o nome dele do jeito que eu quero. Eu posso pegar o meu instrumento, o meu violãozinho, e tocar do jeito que eu quero. É graça, é Novo Testamento. O nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Claro, pela misericórdia dele, pela graça dele, nós não vamos sofrer um castigo imediato. Mas como foi mencionado aqui pelo Mateus, naquele dia, nós vamos chegar na presença dele. Mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu curei enfermos. Senhor, no teu nome eu falei novas línguas. Senhor, no teu nome eu fiz proezas. E o que ouvirão tais pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade. E o que é iniquidade? A iniquidade é aquilo que nós fazemos. Equidade é o que nós fazemos certo, que está em conformidade com a palavra de Deus.
Iniquidade é aquilo que nós fazemos contrário àquilo que Deus disse para fazer. Aquilo que Deus disse para nós fazer, nós não fazemos. Igualdade de direito. E deixamos de fazer aquilo que Ele mandou fazer, né? Deixamos de fazer. E fazemos aquilo que Ele disse para não fazer. Porque está na palavra, irmãos, né? E a iniquidade, ela vai se perpetuando na vida do cristão. Ah, do cristão? Sim, do cristão. Muitas vezes do cristão. Aquele pecadinho de estimação, né? Que, a minha esposa não sabe. Meu pastor também não sabe, Deus não mostrou para ele. Esse pecadinho está guardadinho aqui, eu vou levando a vida. Afinal de contas é só um pecadinho, né? Mas esse pecadinho vai se perpetuando. Vai se perpetuando. E muitas vezes passa anos e anos. E para manter uma reputação, muitas vezes nós não nos arrependemos e muito menos confessamos esse pecado. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que esconde a transgressão, nunca prosperará. Você está entendendo? É Bíblia. Então o nosso pecado, aquele pecadinho, por menor que seja, irmãos, por menor que seja, primeiro tem que haver o arrependimento. Depois a confissão. Você não precisa pegar o microfone ou colocar um microfone sem fio aqui e chegar e contar para a igreja. Irmãos, né, eu tenho tal pecado. Irmãos, eu tenho tal vício. Né, e não consigo. Você não precisa fazer isso. Mas você tem teu pastor, você tem tua pastora. Você tem homens de Deus aqui que estão fazendo a obra do Senhor. Confessar, você tem tua esposa, teu esposo, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O confessar, mas não é para Deus que eu confesso, pastor? Faz de conta que Deus não sabe do meu pecadinho, do teu pecadinho. Ele sabe. Para Ele não existe segredo. O confessar é para homem. O confessar é para outra pessoa. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Né? A Bíblia tem muitos versículos sobre a confissão. E é maravilhoso, porque quando nós confessamos, nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos do vício, aquele viciozinho que, eu não consigo deixar. Quando é confessado, nós somos libertos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando para o texto, né? Estamos no Novo Testamento. Não vai vir um anjo aqui nos aniquilar por causa do nosso pecado hoje. Mas nós vamos prestar contas. E como a noite hoje é de toque, né, pastor? É de imposição de mãos. Imposição de mãos diz respeito ao toque. A tocar. Os discípulos tocaram da palavra, né? Tocaram em Jesus. E nós vemos no Novo Testamento muitas pessoas, né? Por exemplo, em Lucas 5:12, fala de um leproso. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Um leproso como Miriam. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. E ele chega para Jesus. O leproso, você sabe, ele era excluído da sociedade. Ele tinha que ficar isolado. E quando ele ia caminhando, ele tinha que sair gritando: imundo, impuro, para as pessoas nem se aproximarem dele, pastor. Principalmente um judeu não podia chegar perto, não podia encostar, porque o leproso era uma pessoa impura. Mas esse homem, ele ouviu falar que Jesus estava passando. Ele tinha ouvido falar de Jesus, e ele chega para Jesus: Mestre, Senhor, se quiseres pode me purificar. Irmão, pense um pouquinho comigo, Jesus não era um judeu. Jesus era judeu. Jesus, aos 12 anos já estava no templo lá, discutindo com os doutores da lei, né? Jesus era judeu. No meu entendimento, talvez no teu, Jesus não tinha que sair correndo
de perto daquele leproso, como judeu, como religioso, e em cumprimento da lei. Mas veja que a graça, a maravilhosa graça, né? Jesus, ao invés de sair correndo, o que ele fez? Ele chegou na presença do leproso, né? O leproso pergunta para eles: se quiseres, podem me curar. Eu quero, Jesus disse. Toca nele, seja limpo. E a lepra desapareceu instantaneamente, ele foi curado. Ah, mas Jesus então não cumpriu a lei? Jesus descumpriu a lei? Não. Jesus está nos ensinando que o amor, ele ensina a verdadeira maneira de cumprir a lei. De nada adiantaria ele deixar aquele homem abandonado na sociedade, né, e cumprir a lei escrita de Moisés. Mas Jesus é maior do que a lei. Jesus é a vida. Ele chega para aquele leproso: eu quero. Toca nele, né? A vida toca na morte. Jesus toca nele e cura aquele leproso. Parece uma contradição, mas não, é a maravilhosa graça, né? Depois nós vemos, irmãos, a multidão, né? Muitos da multidão, Lucas 6,19, e toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque saía dele poder e curava a todos. As pessoas procuravam tocar em Jesus. E aqueles que tocavam com fé eram curados. Eram curados. Era uma conexão, né? A vida, o Filho de Deus que estava ali, e a fé daquela pessoa que tocava. Muitos, o texto diz aqui que muitos eram curados. Não apenas alguns, mas muitos. E em especial, nós vemos aqui, irmãos, em Lucas 6, 17 e 19, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. O 19. E todos procuravam tocar nele, tocar em Jesus, porque dele saía poder que curava todos. Todos aqueles que procuravam Jesus, né, eram abençoados. E nós vemos lá em Lucas 8, né, do 43 em diante, uma história que se funde. Primeiro, Jairo, né? Quem foi Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga. Um religioso, pastor. Talvez um daqueles homens que julgaram Jesus, que crucificaram Jesus, que foi a religião que crucificou Jesus, a religião da época, a religião judaica, que julgou e condenou o Senhor Jesus. Mas Jairo, ao contrário de Nicodemos também era um religioso, também era um principal da sinagoga, mas Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite, para esconder-se dos seus amigos, né? Jairo não teve escolha, irmãos. Por quê? Porque Jairo tinha uma filhinha de 12 anos, quase 12 anos, a Bíblia diz. Jairo tinha uma filhinha, e essa menininha, a filha única, essa menina estava à beira da morte, moribunda. Você consegue imaginar? Você que é mãe, você que é pai, né? A criança ali à beira da morte. Jairo ouviu falar de Jesus e foi ao encontro de Jesus. E Jesus estava lá, caminhando no meio de uma multidão, irmãos. E Jairo chega para Jesus e minha filha, contou a história, minha filha está à morte, está passando mal. Você pode ir na minha casa? E Jesus, ao exemplo do que aconteceu com Lázaro, né? Você lembra o que aconteceu com Lázaro? As irmãs avisando que Lázaro estava morrendo, e Jesus ainda fica mais 2 dias, para depois atender, né? Jesus é acostumado a chegar atrasado, né? Não, Jesus nunca chega atrasado. Ele chega sempre no horário. E com Jairo foi a mesma coisa, irmãos. Jairo desesperado, minha filha está morrendo, você pode ir na minha casa curá-la? Quando Jesus sai, irmãos, quando Jesus sai caminhando, aquela multidão apertando, pode conferir no texto depois, Lucas 8, né? Quem que aparece? Uma mulher que há 12 anos, mesmo tempo, enquanto Jairo com 12 anos de alegria com a filha,
essa mulher, há 12 anos de sofrimento por um fluxo de sangue, uma hemorragia constante. Na lei judaica, impura, imunda. Uma mulher que era isolada da sociedade por 12 anos. Não podia ter convívio social, não podia participar dos atos religiosos no templo. Nada disso. Ela era impura, considerada impura. E essa mulher também ouviu falar que Jesus estava passando. E ela assentou no seu coração, pastor. Se eu apenas tocar na orla do vestido, na roupa de Jesus, eu serei curada. A fé. Mesmo caso do leproso, né? A fé. Confiar que Jesus pode. E ela vai. Talvez abrindo caminho, não sei. Chegou por trás e tocou na orla. Na barra do vestido de Jesus, né? No momento que ela toca no vestido, ela é curada instantaneamente, irmãos. Aquele fluxo de sangue parou, cessou. Ela foi curada. 12 anos sofrendo, curada por tocar com fé na veste de Jesus. E aí Jesus pergunta, né? Uma pergunta também que é quase que incabível, né? Mas Jesus era assim. Mas ele perguntava para ensinar eu e você, irmão. Aí ele pergunta, quem me tocou? Quem? Alguém me tocou? Quem me tocou? Aí Pedro, né, que era o mais prontão para tudo, né? Senhor, mestre, a multidão te aperta, te empurra, e o senhor está perguntando quem lhe tocou? Pedro, agora não é mais quem. Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Primeiro, quem? Alguém, quem? Na multidão, né? Depois alguém, uma pessoa específica, alguém me tocou. E aquela mulher, talvez desesperada, né? Me descobriram. Me descobriram, né? Não tem como esconder de Jesus nada, né? Me descobriram. Ela chega humildemente. Mestre, né? Conta a história. Eu te toquei, né? Por causa da minha enfermidade, 12 anos sofrendo. 12 anos sofrendo. Ela já estava talvez esperando uma punição, um puxão de orelha, não sei. Jesus olha para ela. Filha. Primeiro alguém. Primeiro quem? Melhor dizendo. Primeiro quem? Depois alguém. Agora filha. Filha. Vai em paz. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus podia dizer, filha, eu te salvei. Não. Filha, a tua fé te salvou. Pega essa palavra hoje para você. Filho, filha, a tua fé te salvou. Estávamos desgarrados nesse mundo, perdidos. A nossa fé em Jesus Cristo nos aproximou do reino da luz. Nos aproximou da presença do Pai. Éramos simples criaturas, hoje somos filhos do Deus vivo. Você é filho amado do Deus vivo. Você é filha também. Não é só a mulher com fluxo de sangue que é filha. Você também é filho. Você também é filha. Se você o recebeu. Porque ele veio para os seus, ele veio para os judeus. E os judeus o rejeitaram. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Talvez você já escutou essa pregação, essa história centenas de vezes. Como o pastor Antônio, já pregou centenas de vezes, né, pastor? Na sua caminhada. Mas eu quero dizer, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está vivo. Ele está vivo. Você não vai ver Ele em pessoa aqui. Ou melhor dizendo, você vai ver Ele em pessoa. O que, pastor? Você vai ver Ele em pessoa. Olha aí para o irmãozinho do teu lado. Olha para o irmão do teu lado. Olha aí.
Olhe para o irmão do teu lado, para a irmã, para quem estiver do teu lado, olhe. Não se convenceu? Não é Jesus? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. O nosso irmão que está do nosso lado é o Senhor Jesus na nossa vida. Tem gente lá fora que nunca vai ler um versículo da Bíblia, talvez. Sabe, irmãos? Se crente já não é muito de ler Bíblia, você imagina lá fora, né? Por mais que eu conheço gente lá fora que lê a Bíblia. Conheço alguns. E tiveram a vida mudada, irmãos. Você vai me chamar de louco agora, mas eu conheço gente. Eu conheço gente que, pastor, não frequenta a igreja, mas lê esse livro aqui, ó. Lê esse livro e pratica. E teve a vida transformada. Claro que tinha que estar na igreja, né? Para nos ensinar a experiência, né? Para caminhar com a gente, né? Mas não dá. E teve a vida transformada pela prática da palavra de Deus. É Bíblia, é palavra de Deus. Se a gente ler, estudar e praticar, nós temos a vida transformada, irmãos. Não tem como. Então esse Jesus é o mesmo. Você não vai ver ele passar aqui hoje pelo corredor, fisicamente. Mas o Espírito Santo que ele mandou para a igreja, para mim e para a tua vida, o Espírito Santo do Senhor está aqui. Está ou não está? Está aqui, irmãos. Foi o Espírito Santo que trouxe você nessa noite de domingo para a casa do Senhor. Né? Afinal de contas, você deixou de ir para o shopping. Você deixou de estar, talvez, numa confraternização com a família. E você veio para casa. Você não veio para ver o pastor Antônio, por mais que ele é uma pessoa muito agradável para a gente ver e visitar. Você não veio para ver o pastor Elias, né? Não veio. Você veio porque o Espírito Santo de Deus tocou no teu espírito e você foi criado para adorar o Senhor, para exaltar o nome de Jesus, né? É isso que nos move, é isso que nos traz a presença do Pai. É isso que transforma a nossa vida, irmãos. Né? E para encerrar, né? Para encerrar, o nosso tempo é curto. Maravilhoso, importante, preciso estarmos na casa do Senhor, adorando o Senhor. Né? Temos que fazer isso. Por quê? Porque é um mandamento, né? Não deixeis a congregação, como é costume de alguns. Se conhece alguém que deixa a congregação, troca o culto por outra atividade? Né? Está indo contra a palavra de Deus. Não deixeis a congregação, como é costume de alguns. Por quê? Meu amigo, não tem como. Aqui ou você vai ajudar alguém ou você vai ser ajudado por alguém. Aqui, na casa de Deus, na congregação, ou você é esmirilhado ou você vai esmirilhar. É Bíblia. O ferro com o ferro se afia. O ferro com o ferro se afia. Você acha que eu vou na minha igreja só para passar tempo? Não. Você vai no culto para ser esmirilhado pela palavra, né? Para ser moldado pela palavra. Para ser aperfeiçoado pela palavra. E esse aperfeiçoamento que o Senhor faz nas nossas vidas através da palavra, daqueles que tocam a palavra, que tocam o Senhor Jesus, né? Esse aperfeiçoamento não é só para o culto. É para você levar amanhã para o trabalho. É para você levar hoje para a tua casa, né? Porque talvez ficou alguém lá que não teve ânimo para vir para a igreja. Talvez ficou alguém lá na tua casa que não tem a mesma fé que você professa. Então você vai levar aquilo que você aprendeu aqui, aquilo que você viveu aqui, você vai levar para a tua casa hoje. Você vai levar para o teu trabalho amanhã. Jovens vão levar para a escola, para a faculdade. Esse viver, essa presença do Senhor Jesus na nossa vida. E eu digo para você, o verdadeiro lugar, né? O verdadeiro lugar onde nós manifestamos a presença do Senhor, o verdadeiro lugar onde nós manifestamos a adoração ao Senhor, onde não tem como esconder, gente, é no nosso secreto. Né? É no nosso. Eu cheguei aqui hoje, eu estava aqui, sentado aqui no primeiro banco, aqui, né? Na cadeira aqui onde está o pastor Antônio.
Eu estava adorando, né? Eu estava adorando o Senhor. Era sincera a minha adoração? Você pode dizer se era sincera? Você não pode dizer. Né? Você pode me ver cantando, pulando, alegre, falando em línguas. Mas era sincera? É sincera a minha adoração? Né? É só o Espírito Santo que sabe, gente. E aqui, né? Todo mundo está vendo, né? Todo mundo está vendo, eu vou caprichar, né? Lá no meu secreto, lá no nosso secreto, não tem o pastor cuidando da gente, né? Nos exortando. Não tem o líder do louvor, pastor Moisés. Pastor, ai Jesus, Moisés é o pai dele. Pastor Mateus, né? Quando eu chamo de pastor, primeiro, né? Primeiro pelo tempo que eu te conheço, né? Pelo trabalho que você tem feito, apresentado ao Senhor. Mas enfim, né? Lá no secreto não tem o pastor cuidando, a esposa cuidando, o marido cuidando, não tem. É só o Espírito Santo, gente. É só o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não for suficiente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, me desculpe, nós precisamos nascer de novo. Se o Espírito Santo ainda não te convence do pecado, da justiça, do juízo, você precisa, como Nicodemos, nascer de novo. Aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Para que o Espírito Santo venha morar no teu espírito e é Ele que vai nos convencer. Porque ninguém está vendo, mas o Espírito Santo está vendo. E Ele nos deixa constrangido. O Espírito Santo nos constrange a nos santificarmos na presença do Senhor. Não para agradar homens, mas para agradar aquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Essa é a verdadeira adoração, irmãos. Que apresenteis o vosso corpo. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Essa noite de domingo nós estamos fazendo um culto racional, culto com a razão. Você não veio aqui no piloto automático, né? Você saiu da tua casa, colocou a tua roupinha, tomou um banho, um perfuminho, veio para a casa do Senhor, conscientemente, racionalmente, para adorar Jesus. Isso aqui não é um clube, né, pastor? Social, onde você vem passar uma hora e pouco, não. Na nossa consciência, no nosso espírito, eu vou lá apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É para isso que Ele nos salvou, é para isso que Ele nos elegeu. É para isso que Ele quer usar a nossa vida, para amanhã nós darmos testemunho do Senhor. Você está disposto a tocar nele nessa noite? Está disposto a tocar? Talvez você precise, né? Pastor Antônio, eu já vou voltando a palavra. Talvez você precise, né? De uma cura física. Quem que não precisa? Né? Lembra do leproso? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Talvez você precise de uma cura física. E se você crer, você vai receber. Amém ou não amém? Se você crer, você vai receber, gente. Mas eu quero dizer para você, o maior milagre que Jesus vai realizar nessa noite, na minha e na tua vida, é uma vida santa. É tocarmos nele nessa noite, na palavra, é tocarmos nele pela fé, para que nós possamos sair da casa do Senhor nessa noite conscientes de que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Você é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você? Então nós precisamos, gente, deixar que o Espírito Santo nos convença. Né? Não é, meu Deus do céu, não é o pastor que convence. Não é o meu argumento aqui, né, pastor, que vai convencer você. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está disposto a tocar nele nessa noite? Seja para receber renovação no Espírito Santo, seja para receber cura do corpo, né? Porque nós somos um ser tricotômico, né? Nós somos um espírito que tem uma alma dentro de um corpo. Às vezes o espírito está pronto, né, pastor? A alma está sendo tratada e o corpo está doente às vezes, né? Às vezes temos uma enfermidade aí que estamos sofrendo com ela. Se você tiver fé hoje,
É a oportunidade de você receber a cura, né? Para a alma e para o corpo. Amém? Pastor Antônio, muito obrigado. Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus. Eu volto a palavra em nome do Senhor Jesus.